Olá, guerreiros e guerreiras do curso Papiro Feroz, correção das questões de História do Brasil do nosso simulado para a ESA. Questão de número 29. Sobre a exploração do pau-brasil no período pré-colonial, podemos afirmar, desde a chegada ao Brasil, os choques violentos com as tribos foram inevitáveis. As tribos que eles estão falando aqui, indígenas, né? Já que os portugueses escravizavam as tribos litorâneas para a exploração do pau-brasil. Então essa opção aqui está errada, porque desde a chegada, não. Quando os portugueses chegaram no Brasil, o contato com o indígena inicialmente foi pacífico. E para trabalhar com a questão da retirada das toras de pau-brasil, esse pagamento era feito através do escambo, da troca. O indígena retirava a árvore, retirava o pau-brasil e recebia itens, né, que para eles eram úteis, como espelho e outras bugigangas, mas por conta da troca desse trabalho. Então era feito escambo e não eram escravizados para fazer a retirada do pau-brasil. Essa opção aqui, letra A, está errada. B. A atividade foi rigidamente controlada para evitar o esgotamento da madeira. Não havia nenhum tipo de preocupação ambiental nessa época, tá? Com a questão da retirada das madeiras, nem preocupação de que ela ia acabar. E exatamente por falta desse controle, né, por falta da atividade de controle, esse pau-brasil acabou por se esgotar. Então a letra B está dizendo que a atividade foi rigidamente controlada para evitar o esgotamento. Isso é falso, não houve esse controle. Letra C. Provocou intenso povoamento e colonização, já que demandava muita mão de obra. Não, a questão do pau-brasil, né, da exploração do pau-brasil, não contribuiu para a colonização e para o povoamento do litoral. Isso só vai ter início a partir de 1530. Então, letra C também está errada. Letra D. A exploração se deu basicamente com mão de obra indígena. Verdadeiro. Através do escambo, também verdadeiro. E gerou feitorias, que eram os armazéns, né, para guardar o pau-brasil, ao longo da costa, também verdadeiro. Seu intenso extrativismo levou ao esgotamento da madeira, também verdade, tudo verdadeiro. A opção correta é a letra D. Letra E. O litoral brasileiro não era alvo de traficantes estrangeiros, já que a madeira não tinha valor comercial. Sim, a madeira tinha valor comercial, então aqui está dizendo que a madeira não tinha, está errado. E o litoral ele foi alvo de traficantes, pessoas que vinham aqui roubar o pau-brasil, não autorizados pela coroa portuguesa, principalmente os franceses, mas tiveram outros também. Então a letra E está errada. Então ficamos aí realmente com a letra D de dado. Questão de número 30. Sobre a economia açucareira no período colonial no Brasil, é correto afirmar. Policultura? Não. Era monocultura. Então, o sistema aplicado, pessoal, era o plantation. Plantation, que era monocultura voltada, produção voltada para o mercado externo, utilização da grande propriedade agrícola, e a mão de obra escrava. Mão de obra escrava negra, né? Que o índio não se adaptou a essa atividade. Então vamos lá. Policultura não é monocultura, produção para o mercado interno não, é para o mercado externo. Pequena propriedade não, é grande propriedade. E mão de obra livre não, mão de obra escrava. Produção para o mercado externo, ok. Policultura não, era monocultura. Grande propriedade agrícola, verdadeiro. Exploração de mão de obra indígena não, mão de obra escrava negra.
Letra C, monocultura, certo. Produção para o mercado interno, errado, externo. Grande propriedade, certo. Exploração de trabalho escravo, certo. D, pequenas propriedades, errado. Produção para o mercado interno, errado. Monocultura, certo. Exploração do trabalho escravo, certo. Letra E, grande propriedade agrícola, certo. Monocultura, certo. Exploração de mão de obra escrava, certo. E produção para o mercado externo, certo. A única que tem todos os itens aí corretos, letra E é a resposta. 31. A abertura dos portos, realizada por Dom João em 1808, teve amplas repercussões, pois na prática significou que Portugal adquiriu independência econômica em relação à Inglaterra? Não. Com a abertura dos portos às nações amigas, ela se torna mais dependente da Inglaterra do que antes. Até mesmo que a Inglaterra que auxiliou o deslocamento da família real até o Brasil, porque essa família saiu de Portugal fugida das tropas francesas de Napoleão. D. O estabelecimento de maiores laços comerciais com os franceses. Não, estavam fugindo dos franceses e não estabelecer maiores laços com os franceses, né? C. Privilégios alfandegários a diversos países. Sim. Aconteceu isso com a abertura dos portos às nações amigas, exceto a Inglaterra, não. A Inglaterra era mais beneficiada, então essa parte está errada. Inclusive, as taxas alfandegárias da Inglaterra eram menores até que as dos produtos que viessem de Portugal. Então, as taxas tinham taxas alfandegárias para a entrada de produtos de diversos países. No entanto, da Inglaterra era o menor valor de taxa alfandegária e se privilegiava os produtos ingleses, a entrada desses produtos aqui no Brasil, visto que pagavam pouco imposto. D. O rompimento do pacto colonial, então significou o rompimento do pacto colonial iniciando um novo processo que culminou com a independência? Sim, a partir do momento que eu abro os portos às nações amigas, eu quebro aquele pacto colonial que tinha da colônia só comercializar com a metrópole que era Portugal. Agora ela pode comercializar com outras nações, tá? E isso, obviamente, seria o embrião aí, o início de um processo que vai culminar com a independência 14 anos depois, em 1822. Então, essa resposta aqui é a correta. O aumento sensível das exportações sobre as importações. Não. Se eu abro os meus portos para receber produtos de nações amigas, então vai ter o quê? Um aumento sensível da importação, da entrada desses produtos aqui, e não da exportação. Então, a letra E está errada também. Ficamos, então, realmente com a letra D de dado. Questão de número 32. O fuzilamento de Frei Caneca está ligado ao seguinte fato da história do Brasil. Letra A. Revolta da vacina? Não. A revolta da vacina aconteceu já no Brasil republicano, então não existia mais o Império, tá? Foi no governo do presidente Rodrigues Alves, no estado do Rio de Janeiro, aonde passava por um processo de reurbanização, de saneamento básico, porque as pessoas estavam doentes por conta da falta desse saneamento. E dentro desse processo de reurbanização e saneamento, aconteceu a vacinação obrigatória contra a varíola, que foi esse processo aplicado pelo médico sanitarista Oswaldo Cruz. Então as pessoas se revoltaram, principalmente os populares, tá? A população mais pobre, que achavam que aquela vacina ali podia causar morte, que era para eliminar os mais pobres, tá? A vacina era uma vacina muito grande, existiam boatos de que ela deveria ser aplicada na virilha. Então tudo isso era motivo para a população se revoltar contra essa vacinação obrigatória. Isso foi a revolta da vacina. Noite das Garrafadas também não tem a ver, né, diretamente com a Noite das Garrafadas, a situação do fuzilamento de Frei Caneca. O que foi a Noite das Garrafadas? Havia uma impopularidade na época, o Dom Pedro I estava impopular, e para melhorar a sua popularidade, trazer a sua popularidade de volta, ele resolve o quê? Fazer visitas a diversas províncias. Chega à província de Minas Gerais e lá não é recebido muito bem.
Os portugueses da cidade do Rio de Janeiro ficam sabendo que o imperador não foi recebido bem na província de Minas Gerais e resolvem montar uma festividade, uma festa para receber o imperador, né, para ver se conseguia aplacar essa tristeza do imperador de ter sido recebido mal em Minas Gerais. Só que essa festa é organizada pelos portugueses e os brasileiros não concordam porque eles estão indignados com o imperador por diversos motivos. E aí resolvem o quê? Acabar com a festa. E essa briga entre portugueses e brasileiros culmina nessa noite das garrafadas. Rola garrafa para tudo quanto é lado, sangue para todos os lados. Isso foi a noite das garrafadas. Na sequência, para acalmar os ânimos, o imperador ele lança um ministério só de brasileiros. 15 dias depois, ele, para agradar os portugueses, que não ficaram satisfeitos em relação ao Ministério dos Brasileiros, lança o Ministério dos Marqueses, um ministério somente de portugueses. E aí o povo vai para a rua, se apoia no exército. O exército, na verdade, passa a colaborar com o movimento contra o imperador, né, contra esse Ministério de Marqueses, e o imperador acaba por renunciar o cargo de imperador em favor do seu filho Dom Pedro II, ok? Bom, letra C, Confederação do Equador, é essa a resposta. A Confederação do Equador foi um movimento emancipacionista e republicano, tá? Eles queriam emancipar uma parte das províncias do Nordeste do Império, estavam insatisfeitos com o imperador por conta da falta de autonomia para aquelas províncias. A revolta tem esse nome, Confederação do Equador, porque a base principal desse movimento se situa próximo à linha do Equador, então eles resolveram chamar esse movimento de Confederação do Equador. Esse movimento ele acaba sendo fortemente massacrado pelo Império e culmina na condenação dessas pessoas que queriam emancipar essa parte do território. Esse movimento aconteceu inicialmente em Pernambuco e depois se expandiu para os estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Frei Caneca era uma das lideranças, então vários foram condenados. Frei Caneca foi condenado à forca, mas não teve algoz com coragem para enforcá-lo, e aí ele acabou sendo fuzilado. Então isso aí é um panorama básico dessa Confederação do Equador. Tenho aula específica sobre isso lá no meu curso de História do Brasil para a ESA, ok? Então, resposta letra C é o fato que está ligado ao fuzilamento do Frei Caneca. Ele foi condenado por participar da Confederação do Equador. Revolta de Canudos está ligado àquele movimento religioso liderado por Antônio Conselheiro, lá no estado da Bahia, já na República também, tá? Esse movimento ele foi, digamos assim, combatido pelas forças do Exército Brasileiro e se dá no Arraial de Canudos, no estado da Bahia. Então não tem a ver com a questão também, está errada essa opção. E a Guerra dos Farrapos, um movimento que aconteceu no Rio Grande do Sul, tá? Eles queriam também mais autonomia para a província do Rio Grande do Sul. Um dos fatores que foi o estopim para a Guerra dos Farrapos foi a crise relacionada à questão do charque e do couro, porque as taxas em cima do charque e do couro, os impostos, eles eram considerados altos pelos integrantes dos farrapos, né, os farroupilhas, e também eles eram contra a entrada de produtos de charque e de couro de países de outros países aqui no Brasil, ok? A Confederação do Equador, também eu esqueci de falar que o grande estopim, né, da Confederação do Equador foi quando a elite do estado de Pernambuco escolheu um determinado camarada para ser o governador daquela província e o imperador resolveu colocar outro de sua confiança, não aceitando a indicação da elite. Esse movimento aqui ele teve participação, a Confederação do Equador, tanto da elite quanto dos intelectuais e também da população mais pobre. Bom, vamos para a questão de número 33.
O Bill Arden, aprovado pelo parlamento inglês em 1845, foi uma lei de libertação dos recém-nascidos filhos de mãe escrava? Não, aqui no Brasil a lei que fez isso foi a lei do ventre livre, né? Uma lei que abolia a escravidão das colônias inglesas no Caribe e no Brasil? Também não. A lei que aboliu a escravidão no Brasil foi Lei Áurea muitos anos depois. C. Uma lei que autorizava a marinha inglesa a apresar, ou seja, prender navios negreiros em qualquer parte do oceano. Verdadeiro, essa é a opção, essa é a lei Bill Arden, tá? Aprovado pela Inglaterra. Inclusive, podia prender, né, aprisionar navios traficantes de escravos, navios negreiros, até em águas brasileiras, águas territoriais brasileiras, já em mar, já na faixa próxima ao Brasil, ok? Letra D. Um tratado pelo qual o governo brasileiro privilegiava a Inglaterra com taxas alfandegárias? Não. Uma proibição de exportação de produtos brasileiros para os Estados Unidos? Também não, essas opções não tem nada a ver. Então é exatamente isso. Bill Arden, aprovado pelo parlamento inglês, pela Inglaterra em 1845, tinha o objetivo de autorizar a marinha inglesa, né, a frota de navios ingleses, a apresar navios negreiros em qualquer parte do mundo. Ok? O período compreendido entre os anos de 1937 e 1945 ficou conhecido na história do Brasil como Estado Novo. Assinale a alternativa que caracterizava o governo Vargas no período Estado Novo. O poder passou a ser descentralizado? Não. Passou a ser centralizado. Aumentando a autonomia dos estados? Não, ele retirou a autonomia dos estados e entregou o governo dos estados aos interventores. Então ele dava poder a esses interventores de decisão. B. Em plena Segunda Guerra Mundial, Vargas assinou o decreto que levou o Brasil a entrar nesse conflito, aliado à Alemanha, à Itália e ao Japão? Não, ele assinou sim, né, o decreto em que levou o Brasil a entrar nesta guerra, mas não participando aliado à Alemanha, Itália e ao Japão, e sim aliado aos Estados Unidos e os países que lutavam ao seu lado, ok? C. Em 1937, apesar do golpe de Estado, Vargas mantém aberto o Congresso, errado, ele fechou o Congresso e permite que os partidos políticos permaneçam funcionando. Também não, ele extinguiu os partidos políticos. Ok? No setor petrolífero, destaca-se a criação da Petrobras, que instituiu o monopólio do petróleo no Brasil. Isso aqui é uma pegadinha. Realmente, o Getúlio Vargas, ele criou a Petrobras, só que não no Estado Novo. Foi no governo democrático. A Petrobras foi criada em 1953. Então essa aqui também está errada. Só sobrou a letra E. O governo passou a ficar no Estado Novo com o poder de controlar a propaganda nacional e a censura à imprensa, através do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Certo? Verdadeiro, letra E. Ok, pessoal? Já retornamos com a correção das questões relativas ao assunto de geografia do Brasil.